sou o professor Alessandro Brusi, formador na disciplina Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, o Lúdico e o Processo de Desenvolvimento Infantil, etapa 2. O brincar, ele pode ser visto sob 3 abordagens diferentes. A cultural, na qual o professor trabalha com o aluno na perspectiva que ele aprenda, adquira conhecimento sobre o que foi produzido acerca de jogos e brincadeiras e relacionados à infância. A abordagem psicológica, na qual o professor pode adotar os jogos e as brincadeiras como ferramentas para compreender melhor o desenvolvimento psicológico, emocional e cognitivo de seus alunos. E a abordagem educacional, que no caso está em destaque, que é uma abordagem na qual o professor e a professora podem explorar os jogos e as brincadeiras no sentido de formar a criança, de desenvolver a criança. Bem, como destacado a abordagem educacional e tocado no assunto de que essa abordagem ela promove o desenvolvimento da criança, é importante que nós aprofundemos no conceito de desenvolvimento humano. Então, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento e crescimento significam o mesmo fenômeno? Bem, crescimento tem a ver com o aumento da estrutura do corpo, ou seja, no aumento do número de células e no tamanho dessas células, o que gera um aumento na estrutura corporal. E está intimamente relacionada à mudança quantitativa nesse indivíduo. Já desenvolvimento, diferenciando esses dois conceitos, está relacionado a alterações no nível de funcionamento desse organismo, desse indivíduo, ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Ou seja, está relacionado a mudanças qualitativas desse organismo, desse indivíduo. Bem, como nós podemos ver nas figuras, na primeira figura, nós conseguimos exemplificar o processo de crescimento, na qual uma criança recém-nascida tem uma estrutura corporal bem menor que a da terceira criança, que já obteve aumento no número de células e no tamanho das células que compõem esse organismo. Quando nós falamos de um processo de desenvolvimento, nós já estamos falando no processo de qualidade. Nesse caso, nós conseguimos exemplificar a mudança na qualidade de locomoção desse mesmo indivíduo. Ou seja, aumento na competência de locomoção, na qualidade de locomoção desse indivíduo. Bem, o desenvolvimento humano, ele respeita o princípio da totalidade. O que significa isso? Significa que o ser humano ele é visto como um organismo integrado. Ou seja, onde o seu desenvolvimento ocorre em todos os domínios do seu comportamento. Então, o indivíduo não é somente um ser cognitivo, um ser físico, um ser socioafetivo, um ser motor. Ele é um ser que integra todos esses domínios. E o desenvolvimento, ele ocorre paralelamente em todos esses domínios que o indivíduo compreende. Como nós estamos falando de brincadeiras, de jogos e brincadeiras, e o movimentar está intimamente ligado ao brincar, vamos dar um destaque para o desenvolvimento motor das crianças. O que seria o desenvolvimento motor da criança ou do indivíduo? Está ligado à contínua alteração da competência motora ao longo do seu ciclo de vida. E ele ocorre por meio do quê? Por meio da interação desse organismo, desse indivíduo, com as condições do ambiente. Ou seja, a mudança na qualidade motora, na competência motora dos organismos vivos está intimamente relacionada à interação que esse organismo tem com o ambiente onde ele vive. Como nós podemos observar nessa figura, a competência motora, logo nos primeiros meses de vida, ela se altera significativamente. A criança, em termos de qualidade de movimentação, sai de um estado no qual ela simplesmente rola de um lado para o outro e, em 12 meses de
de vida já consegue caminhar independentemente na forma bípede. O que nós queremos dizer com isso? Que a infância ela é sinônimo de mudança. Muitas mudanças qualitativas de desenvolvimento acontecem nesse curto período de tempo. Já que nós estamos tratando de desenvolvimento motor, como que esse fenômeno ocorre na infância? Seria possível esperar um padrão de desenvolvimento motor para todas as crianças? Bem, Manuel 94, ele indica, sugere uma sequência de desenvolvimento motor que é contínua, na qual o indivíduo, desde a sua concepção até o final da sua vida, altera a sua competência ao longo de fases e estágios. E indica algumas idades como referência para que nós consigamos avaliar, pressupor qual seria a capacidade motora daquelas crianças, daquele indivíduo, em função da cronologia. No início da vida, desde a concepção até aproximadamente os 2 anos de idade, a criança se encontra na fase de movimentos reflexivos, espontâneos e movimentos rudimentares. O que são os movimentos reflexivos e espontâneos? São movimentos que nascem com a criança, ou seja, os nossos pais nos transmitem geneticamente e que nos garante a sobrevivência e uma exploração no início da nossa vida. São movimentos desprovidos de intenção. Já os movimentos rudimentares, que vêm na sequência, especialmente após o nascimento, eles já são dotados de intenção por trás das ações, só que ocorrem com um grau de competência bem abaixo do que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Esses movimentos rudimentares podem ser exemplificados com a figura do slide anterior, na qual a criança inicia intencionalmente seus movimentos de deslocamento e alcança um estágio mais avançado, com um andar independente por volta dos 12 meses de idade. Na sequência, por volta dos 2 anos e até os 7 anos de idade, a criança ela vivencia a fase dos movimentos fundamentais, que é a fase na qual ela amplia o seu repertório motor, ou seja, expande a sua capacidade de movimentar dentro de 3 classes importantes de movimento: a classe de locomoção, a de manipulação e a de estabilização. E como o próprio nome diz, essa é uma fase motora muito importante, porque ela cria uma base para as nossas experiências motoras que seguem pela frente. Na sequência, ainda na infância, entre os 8 e 12 anos de idade, a criança ela passa por uma fase de combinação de movimentos fundamentais. Essa fase também é muito importante e, de certa forma, tem sido esquecida por nossos professores, porque ela é uma fase de transição para uma vida motora mais especializada ou quando a criança ou adolescente já começa a integrar atividades que são determinadas pela nossa cultura. Bom, dando um destaque para essas 2 fases, a motora fundamental e a combinação de movimentos fundamentais, porque elas se encontram na infância, vamos falar um pouco mais sobre elas a seguir. Bem, a fase motora fundamental, como já destacada, ela compreende, em termos de referência etária, o ensino infantil. É uma fase muito importante porque ela, de certa forma, amplia o nosso repertório motor na classe de estabilização, na classe de manipulação e na classe de locomoção. E, para que nós alcancemos a maior competência dentro dessa fase, é importante que a criança ela vivencie esses 3 estágios de movimentação. O estágio inicial é um estágio de transição entre a fase motora rudimentar, a qual a criança já começa a explorar o ambiente de forma mais autônoma. Ela ainda não apresenta tanta competência motora. O estágio elementar é um estágio
na qual a criança já aumenta a sua competência em relação ao estágio inicial, mas ainda não apresenta as características mecânicas e eficácia desejadas no estágio maduro. E o estágio maduro é o estágio na qual a criança apresenta maior competência motora em cada uma dessas habilidades dentro dessas 3 classes e que se prepara para a fase motora seguinte. A segunda fase que eu gostaria de destacar é a fase motora de combinação de movimentos fundamentais. Ela compreende, em termos etários, as séries iniciais do ensino fundamental. É uma fase muito importante. Como eu disse anteriormente, é uma fase que tem sido deixada de lado pelos professores, porque nós estamos esquecendo de trabalhar, de certa forma, a combinação dos movimentos fundamentais que foram desenvolvidos anteriormente. E também é um momento em que nós exploramos uma fase de transição para a fase, na fase de movimentos determinados pela nossa cultura. Então, nesse momento, os professores devem estimular as crianças a combinar 2 ou mais habilidades motoras fundamentais no sentido de formar habilidades motoras mais amplas, mais complexas, que vão servir de base para as habilidades motoras especializadas. Dessa forma, na medida em que nós abordamos o brincar sob o ponto de vista educacional, que diz respeito à utilização desse brincar como uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento, da formação da criança dentro da escola, nós devemos pensar em algumas implicações. Dentre elas, vou citar 4. A primeira delas é que nós devemos considerar que na infância ocorrem muitas mudanças qualitativas em termos de desenvolvimento, aumento na competência cognitiva, socioafetiva, física e principalmente motora das crianças. Ou seja, infância é sinônimo de mudança, de desenvolvimento. A segunda implicação é que o desenvolvimento, ele respeita esse princípio da totalidade. Então, dentre os domínios, todos eles vão estar desenvolvendo paralelamente, exceto nas situações em que nós quisermos provocar, estimular o desenvolvimento predominantemente de um desses domínios. O motor pode ser estimulado principalmente pelos jogos e brincadeiras. A terceira implicação, que ao longo do ensino infantil, os jogos e as brincadeiras, elas devem respeitar o fato de as crianças estarem desenvolvendo os movimentos básicos ou fundamentais dentro das classes de manipulação, locomoção e estabilização. E, por último, que ao longo do ensino fundamental, nós não nos esqueçamos de que, dentro dessas séries iniciais do ensino fundamental, as crianças, os jogos e as brincadeiras, eles devem respeitar o fato de as crianças estarem transitando para uma fase motora especializada e no momento de combinação das habilidades motoras básicas desenvolvidas anteriormente. Muito obrigado.